deixar aqui. Deixa eu... Hã? Como é que é? Tem que jogar as músicas. Na hora eu jogo, você canta. Boa noite, Júlio. Que a graça e a paz de Jesus seja com sua vida, meu irmão. Boa noite a vocês que nos acompanham pelo Facebook. Que Deus seja com a sua vida, te abençoando ricamente. Hoje é mais um dia que nós tiramos para adorar a Deus, para falar com Ele, prestar o nosso culto a Ele, render graças a Ele, meditar na sua palavra e naquilo que Deus, então, quer fazer em nós e através de nós. Eu quero iniciar lendo o Salmo de número 85, como parte do nosso culto, como palavra inicial minha, para todos vocês. Hoje eu farei uma leitura um pouco mais pastoral desse salmo. Eu vou estar nos momentos aqui que eu achar que eu devo fazer, eu vou estar dialogando com o salmista, na medida que nós lemos e meditamos na palavra de Deus. Salmo de número 85, vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim: favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Deus assim o fez, por meio de Jesus. Ele nos retira, Ele retira de nós a ira que estava sobre nós. Estarás para sempre irado contra nós? Não. Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Não. Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Sim. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Quando olhamos para Jesus, nós vemos a misericórdia do Senhor. É assim que vemos como o Senhor é misericordioso. Nós temos a salvação da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele já nos concedeu a salvação, salmista. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Não cairemos em insensatez se escutarmos o que Deus disse, de escutarmos o que Deus diz através da sua palavra. Só assim teremos a capacidade de falar de paz para as pessoas. Só assim nós seremos obedientes a Deus e não seremos insensatos segundo Deus. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Nós temos a salvação de Deus, ela está próxima de nós. Quando depositamos nossa fé em Jesus, essa salvação se torna próxima. Mas é necessário temer, reverenciar, depositar sua fé em Deus, em Jesus. Só assim você vai experimentar a salvação dele, porque ele esteve na terra, Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus manifestada diante dos homens. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos a graça e a verdade de Deus. Jesus, Ele é a justiça e a paz de Deus para a nossa vida. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Jesus nasceu aqui na terra, Ele veio à terra, Ele nasceu da Virgem Maria,
ele foi concedido pelo Espírito Santo, ele viveu. E dos céus, ele veio como justiça de Deus para a nossa vida. É esse Jesus que nós estamos aqui nessa noite para adorar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A bondade do Senhor está em Jesus Cristo, que foi entregue pelos nossos pecados. Ele nos deu o que é bom, o que é muito bom, Jesus. E agora nós podemos produzir o fruto que agrada a Deus através da nossa vida aqui na terra. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Quando olhamos para Jesus, seguimos as pegadas de Jesus, o caminhar de Jesus, nós então estamos exercendo a justiça de Deus, porque em Jesus está a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus para a nossa vida. E quando nós nos colocamos nesse caminho de Jesus, Ele sendo a justiça para nós, nós então temos a nossa vida transformada, porque é isso que Deus quer fazer conosco, nos transformar. E nós estamos aqui nessa noite para render graças ao Senhor, por aquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele disponibilizou para a nossa vida. E nós vamos orar nesse momento, colocando diante de Deus a nossa vida e o nosso coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor Jesus ter vindo. Obrigado porque foi Ele que morreu na cruz e não fomos nós. Obrigado porque por meio da Tua graça, Deus, nós podemos nos aproximar do Senhor, experimentar a Tua bondade, experimentar a Tua justiça, experimentar o Teu amor. Pai, que nessa noite o Senhor possa nos edificar cada vez mais em Ti. Que nessa noite o Senhor possa transformar o nosso coração cada vez mais. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor receba o nosso culto. Culto de lábios gratos. Fruto de lábios gratos ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Mais uma vez, aqueles que prestam o culto ao Senhor através dessa live. Deus, que o Senhor possa também abençoá-los e também falar com eles, tratar a vida deles, fortalecê-los. Que o Senhor possa fazer isso com todos nós, ó Deus, nesse momento e nesse tempo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos cantar um hino proposto para esse momento. E é um hino que diz muito sobre Deus cuidar de nós. Deus cuida de nós o tempo todo. E em cada aspecto da nossa vida, o hino vai dizer que Deus cuida de nós. Então nós vamos entoar esse cântico, esse hino, declarando isso, conforme a letra que nós temos aqui para cantar. Se você não conhece esse hino, você então medita na mensagem que esse hino está passando, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus
Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora esse hino que nós vamos cantar fala do grande amor de Deus para conosco. Amém? Amém, Jesus. Que grande amor, que excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor. Mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Bendito é o Senhor. Nós ainda teremos um momento de oração agora.
Se você que nos acompanha tiver algum motivo de oração, pode compartilhar que nós vamos estar orando também por esse motivo. Nós vamos orar. Eu gostaria de ouvir Maria Dolete, o motivo de oração que ela tiver para esse momento, que a gente vai estar orando. Eu quero pedir oração para meus filhos, para mim, saúde dos meus filhos e toda a minha família. Todos os Oração meus amigos. pelos seus filhos, pela Pela saúde saúde, e por toda a família. toda a minha família. Isso. Vou pedir ao Deci que ore por esses motivos e a incluir também o nome de Marcilei na oração, ao Deci de forma específica, que tem lutado com a doença, tem lutado para manter a saúde mental em dia. Então, nós vamos orar para que Deus possa abençoar a recuperação dele também, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando com a irmã Aldeci nesse momento. Pai Santo, Senhor Deus, Criador do céu e da Bendito é o terra, Senhor Deus. nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade Senhor. de estar aqui na casa do Senhor, Amém, ó Deus, Jesus. para poder te adorar, Pai, bendizer o santo Amém, nome do Jesus. Senhor, meu Pai. Sim, Deus. Obrigado pela presença do Senhor aqui conosco, Amém, Pai. Jesus. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, ó Obrigado, Deus. Senhor. Pai Santo, perdoa as nossas Em falhas, nome de Senhor. Jesus. Agora, Pai, neste momento, Pai, eu quero colocar os pedidos, ó Pai, da Dolete, Ó que Deus. está, ó Deus, pedindo pela sua saúde, ó Deus, Ó Pai, pela saúde dos abençoa. seus filhos, ó Misericórdia, Pai. Senhor. Ó Abençoa, Deus, que o Senhor vai de encontro, Pai, a esta Ó família, Deus, meu Deus, que o encontro Senhor venha desse povo, restaurar, Deus, meu Deus, em nome de restaurar a Jesus. saúde, meu Pai, que o Sim, Senhor ó venha Deus. restaurar, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que precisa ser restaurado, Amém, meu Jesus. Deus. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, em Sim, ó todas Deus. as áreas, meu Deus. Sim, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida dela. Sim, E Deus. abençoa, Pai, as vistas dela, Pai, que Em ela nome vai de fazer Jesus. o tratamento, que o Senhor esteja restaurando, Sim, ó Pai, para Deus. que ela possa ter uma visão boa, uma Amém, visão Deus. perfeita para a Sim, glorificação do nome do Senhor, Amém, ó Pai. Jesus. Pai, quero colocar também diante de Ti a vida de Marcilene, ó Deus. Marcilei, Ela, Deus. Pai, Ó carece, ó abençoe, Pai, da Senhor, a Tua vida graça, dele, da Tua Deus. misericórdia, Pai. Que Ó o Senhor Deus, venha age na vida dele, entrar, ó Deus, Deus. com a cura na vida dela, Sim, Pai. Deus, O Senhor, em Pai, nome é o de Deus de Jesus. cura. O Senhor é o Deus de milagres, meu Aleluia. Pai. O Senhor, Pai, é o Deus que não nos deixa, Pai. É verdade, Por isso eu te Senhor. peço, ó Pai, que o Senhor visita essa vida nome de Jesus. neste momento, meu Sim, ó Deus. Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, te encontro na restauração da saúde Sim, ó dela, Deus. Pai. Coloco também a vida do pastor Ó Deus. Wesley, que o Senhor esteja cada dia mais, ó Deus, manifestando a Nome de tua Jesus. glória Sim, ó na vida Deus. dele, ó Pai. Que o Senhor esteja cada dia mais Sim, Pai Santo. mostrando para ele que o Senhor é o Deus da vida dele. Amém, O Jesus. Senhor é o Deus da vida da igreja, meu É Pai. verdade, Deus. Ó Deus, obrigado. Perdoa as nossas falhas, Sim, Senhor. Deus. Em nome do teu filho amado Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Deus. Ainda vamos estar orando, irmão Júlio, motivos de oração. E eu vou estar orando pelos motivos do irmão Júlio, juntamente com vocês. Oração pela vida da minha irmã, né, no quesito vida conjugal dela e tal, né, e agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Hoje, mediante uma palavra de Deus, logo pela manhã, Deus trabalhou fortemente ao meu coração, que eu derrubei alguns altares da minha vida que precisavam ser derrubados. Porque tudo aquilo que no entretenimento, qualquer coisa que estiver tirando a gente o foco, a partir do momento que aquilo já está atrapalhando, a gente deve se abster, né? E para a glória de Deus, né, eu rompi com algo que Deus me fortaleceu pela fé nisso. Então, para que Deus possa também estar abençoando a cada irmão, né, o pastor, o Ministério de Louvor, a irmã Aldeci, né, a sua mãe que se encontra aqui, a todos os nossos familiares, né, para que Deus possa nos estar fortalecendo. Louvado seja Deus.
Amém. Glória a Deus. Ele é fiel. Então, eu vou estar orando por os motivos do irmão Júlio. Depois o irmão Júlio vai orar pelos meus motivos. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus, Pai Santo, Deus de graça e misericórdia, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do Júlio, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem guiado ele, o Senhor tem fortalecido ele nas lutas, o Senhor tem mantido ele forte, ó Deus, vigoroso diante de tantas intempéries, de tantas dificuldades, ó Deus. O Senhor tem sustentado o teu servo, e ele agradece ao Senhor porque é o teu poder, é o teu Santo Espírito que traz luz à mente dele e o leva a compreender, Pai, de coisas que podem impedir, ó Deus, a comunhão plena dele com o Senhor, a busca dele pelo Senhor, a busca de crescimento na tua presença, Deus, de servir ao Senhor. Então ele rende graças e nós também rendemos graças juntamente com ele a ti, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de retroceder, de arrepender, de ver o que está errado em nós e mudar, porque o Senhor é um Deus de bondade. E por isso nós te agradecemos por isso, que o Senhor tem feito isso pela vida do Júlio, assim como eu sei que o Senhor tem feito isso pela vida dos demais irmãos, e também na minha vida eu posso testemunhar disso. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, e o Senhor deu ao Júlio, e por isso nós te agradecemos por isso. Continue conduzindo o Júlio, continue dando graça sobre graça, continue sustentando, ó Deus, a vida do Júlio, dando ele visão do teu reino, propósito de servir ao Senhor cada vez mais, de se engajar cada vez mais no serviço ao Senhor, sabendo que a recompensa maior nós temos da parte do Senhor. Abençoa, Senhor, o casamento da irmã do Júlio, toda a situação e conflitos conjugais que vêm, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa agir com misericórdia, que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar em seus corações. Se tiver que mudar, ó Deus, alguma coisa, que o Senhor possa agir, ó Deus, ali na vida deles, que se for alguma coisa, ó Deus, que precisa ser relembrado, ó Pai, de algo que é agradável ao Senhor, que o Senhor também possa fazer, Deus, trazer essa compreensão para que eles venham a meditar nisso, ó Deus. Mas que tudo, ó Pai, seja para a glória do Teu nome, para que eles possam ver a Tua bondade, o Teu amor na vida deles, que o Senhor possa ajudá-los a ajustar, Deus, que o Senhor possa abençoar, Deus, que o Senhor possa usar pessoas em volta deles também, que o Senhor possa quebrar qualquer barreira, Deus, qualquer resistência, Deus, de reconhecer que é preciso mudança, que é preciso solução, que é preciso resolver situações conflituosas, para que haja a paz, a harmonia, que foi para isso que o Senhor nos criou. E por isso nós te pedimos por eles, que o Senhor possa agir com misericórdia, com graça, como o Senhor sempre tem feito. Nós pedimos isso confiando na Tua bondade, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Também te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos aqui nessa noite, que o Senhor possa abençoar, Deus, a Aldeci, continuar sustentando a vida dela. Essa é a colocação do Júlio, ó Deus, de bênção do Senhor sobre a vida da Tua serva, Aldeci, de bênção do Senhor sobre a vida da Maria Dolete, a minha mãe, que está conosco aqui também, de bênção do Senhor sobre a minha vida, que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar, nos manter firmes em Ti, porque é o desejo do nosso coração, Senhor. Cada vez mais estarmos alinhados à Tua vontade, seguir a Tua direção, a Tua orientação, a Tua justiça, que é Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, e abençoe, Deus, os nossos irmãos, onde quer que eles estiverem agora, que Você possa visitar cada um deles, Pai, e falar o coração deles, e tratar aquilo que precisa ser tratado, e agir conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Júlio, queria que você orasse, por um casal chamado Éder e Miriam. O Éder está passando por problemas de saúde, né, e carece de orações, carece da ação de Deus na vida dele. Também por uma familiar do Adeilson, chamada Marcelina, que também tem lutado com a doença mental, não é? Da depressão. Então, assim, orar pela vida dela, interceder a Deus por ela. Também
orarmos pela vida da Angélica, que nos visitou aqui há alguns domingos atrás, orar pela vida dela, pela família dela também, né? Que Deus possa estar abençoando ela e estar colocando nela o desejo de retornar à casa do Senhor, né? E eu estava pensando em mais alguma coisa. Ah, tá. Orar também pelo meu relacionamento, né? O namoro, que Deus possa estar abençoando, dirigindo tudo, né? Nos dando sabedoria, acrescentando aquilo que é necessário, né? Para a glória dele. E pela minha família em si também, tá? Meu irmão em especial, que tem buscado se aproximar do Senhor. Então, que Deus possa estar abençoando ali, trazendo luz à mente dele, me dando também sabedoria para conversar com ele e auxiliá-lo naquilo que é necessário para entender a palavra de Deus e a vontade de Deus para a vida dele. Nós vamos orar com o Júlio por esses motivos. Querido Deus e Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse casal apresentado aqui pelo pastor Wesley, o Éder e a Miriam. Que o Senhor possa estar fortalecendo, direcionando, Pai, que eles venham a ser impelidos pelo Espírito Santo, meu Deus. Também colocamos diante de Ti esse familiar do irmão Adeilson, Pai, que se encontra com perturbações ali na mente. O Senhor conhece, sonda os corações, meu Deus. O Senhor sonda o íntimo dos seres, meu Deus. Ô Pai, vá de encontro a essa vida, meu Deus. Tira toda a confusão mental, toda a tristeza, toda a angústia, Pai, para que essa pessoa venha sentir a alegria da salvação em Cristo, meu Deus. Nós colocamos, Senhor, os demais pedidos aqui, Senhor. A Angélica, que esteve aqui também frequentando, Senhor, trabalhe naquela vida, naquele coração, para que ela sinta o prazer, a alegria, Pai, de estar aqui em comunhão com os irmãos. Abençoa cada vez mais o pastor Wesley, Senhor, para que esta palavra que ele tem pregado aqui com fidelidade, Senhor, alcance corações, alcance vidas, Pai, porque nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida, pela providência. Também colocamos diante de Ti o casal aqui, o pastor Wesley e sua namorada, Senhor, para que o Senhor possa estar os fortalecendo, capacitando, Senhor, para que eles venham constituir uma família segundo o Teu propósito, a Tua vontade. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda vamos orar por Aldeci, né? Os motivos de Aldeci. E aí o Júlio vai dividir comigo essa tarefa de orar por Aldeci. Uma oração forte, Júlio. Aldeci, pode falar, que eu vou ficar daqui, que aí eu já compartilho o microfone com o Júlio. Motivos de oração. Eu quero pedir oração especial pelo Ministério de Louvor da Igreja, para que Deus possa estar dando saúde aos irmãos, né, para poder estar participando, né, para estar engajado no Ministério de Louvor, para a gente dar o melhor para o Senhor. Amém, Deus. Pedir também pelos irmãos, né, que estão faltosos, para que Deus possa dar um despertamento espiritual, Amém, Jesus. né, aqueles que estão com a saúde debilitada, que Deus esteja restaurando a saúde de cada Amém. um. E orar por toda a minha família, para que Deus esteja cada dia mais nos abençoando mais e mais e nos dando saúde. Amém. Então, nós vamos orar, Júlio? Vamos dividir assim. Eu vou orar pela igreja e pela família da Aldeci, você vai orar pelo Ministério de Louvor. E o segundo pedido foi? Despertamento espiritual dos irmãos. O despertamento espiritual dos irmãos, tá bom? Então, eu começo, você termina. Vamos orar mais uma vez. Deus, mais uma vez, Pai, colocamos diante do Senhor a nossa mente, o nosso coração. Mais uma vez, Deus, colocamos diante do Senhor a vida da Tua igreja que se reúne aqui nesse lugar, nesse CNPJ, nesse CEP. Ó Deus, que o Senhor possa visitar cada irmão nesse momento. Cada irmão, Deus, cada membro desse corpo aqui, Segunda Igreja Batista, que o Senhor possa agir em seus corações com coragem, que o Senhor possa encorajá-los, que o Senhor possa despertá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa orientá-los. Deus, como Pai de amor que o Senhor é, que o Senhor possa pegar pela orelha aqueles, ó Deus, que precisam ser pegados, que o Senhor possa pegar nos braços aqueles que precisam ser pegados,
Que o Senhor possa abraçar aqueles que precisam ser abraçados. Deus, o Senhor sabe todas as coisas. E nós estamos aqui para servir ao Senhor. E nós te pedimos pela tua ação na nossa vida. Nós te pedimos pelo teu poder em nossa vida. Nós te pedimos pelo despertamento do Senhor em nossa vida. Nós te pedimos enchimento do Santo Espírito do Senhor em nossa vida. Para que a gente, ó Deus, entenda de fato para que nós existimos, Deus. Precisamos do Senhor trazer isso em nossa mente. Saber, ó Deus, que nossa vida não se limita a essa terra. Nossa vida não se limita a nós mesmos. Nossa vida vai além de nós, Deus. Vai às pessoas que precisam encontrar o Senhor Jesus, que precisam encontrar essa salvação maravilhosa que nós experimentamos, Deus. Vai além das nossas próprias capacidades, Senhor. Porque ela vem do Senhor, ela vem dos dons que o Senhor deu à tua igreja, dons espirituais para proclamar o Evangelho, dons espirituais para cuidar de pessoas, dons espirituais para sustentar pessoas, para edificar pessoas, Deus. O Senhor concedeu isso à tua igreja, então nós te pedimos e clamamos ao Senhor nesse momento, intervenha nas nossas vidas, nos faz olhar para o propósito do Senhor, nos faz olhar, Deus, o objetivo que o Senhor tem na nossa vida, Pai, que não é viver para nós mesmos, mas para a glória do teu nome, e por isso nós te pedimos, Deus, encarecidamente, que o Senhor venha com a tua graça, intervenha na nossa vida, nos desperta mesmo, Senhor, precisamos do Senhor, dê palmadas em nós mesmos, Pai, cuida de nós, venha com a vara, Deus, venha com o teu amor, cuida de nós, nos ajuda, precisamos do Senhor, precisamos da tua ação na nossa vida. Sem o Senhor nada podemos fazer, Pai, e não adianta a gente querer fazer sem Ti, então nós te pedimos, venha ao nosso coração e nos mostra, Pai, nos faça lembrar, se nós já aprendemos alguma vez, que sem o Senhor nada podemos fazer, e nos faz lembrar disso, para que a gente possa viver a Tua palavra da maneira apropriada, conforme o Senhor nos chamou para viver, conforme temos estudado aqui em Efésios, que o Senhor nos chamou para a glória do Teu nome. E por isso nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre esta igreja aqui, neste local, que o Senhor visita cada irmão nesse momento. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Deus, e insistimos. Também te agradecemos e te pedimos pela família da irmã Aldeci, que o Senhor possa visitar cada um e abençoá-los, e tratar, ó Deus, neles aquilo que precisa ser tratado, e fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura, se é necessário for, que o Senhor possa trazer enchimento do Teu Santo Espírito na vida deles, que o Senhor possa continuar abençoando eles, Deus, para que eles continuem testemunhando do Teu amor, sendo testemunhas vivas do Senhor, sendo cartas escritas pelo Teu Santo Espírito nesse mundo. Que o Senhor possa, Pai, sustentar cada um deles, que o Senhor possa agir com providência, Deus, na vida deles, que o Senhor possa, ó Pai, continuar conduzindo e dirigindo os passos da família da Aldeci, assim também como a Aldeci, que ela está inclusa em toda essa oração que nós estamos fazendo, Pai, porque ela entende, ó Deus, a importância de servir ao Senhor, e ela quer servir ao Senhor, e ela quer entregar a vida dela ao Senhor cada vez mais, consagrar ao Senhor, e que essa seja a mentalidade, Deus, de cada membro da família da Aldeci, que o Teu Santo Espírito venha trazer na mente deles, ó Deus, daqueles que creem no Senhor, que tem essa responsabilidade diante do Senhor, que a nossa salvação não é para ficarmos em casa, que a nossa salvação não é para ficarmos deitados, que a nossa salvação não é para que a gente fique se deleitando cada vez mais em churrascos e lazer e as pessoas estão indo para o inferno. Não, a nossa salvação é para invadir o inferno, tirar pessoas de lá para voltar para o Teu reino, para sair das trevas e vir para a luz, Deus. E nós pedimos que o Senhor cada vez mais traga isso em nossa consciência, para que Teu nome seja glorificado e exaltado. E quando encontrarmos com o Senhor, nós vamos nos encontrar alegres, satisfeitos, sabendo que vivemos para a glória do Teu nome. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que foi falado aqui até agora. Nós sabemos do Teu poder, Senhor. Ô Pai, nós te pedimos também pelo um avivamento nas nossas vidas, para que a gente sinta, Pai, a transformação na nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas, Pai. E nós venhamos a nos deleitar na Tua palavra, Senhor, na comunhão com os irmãos. Nos ajuda, Pai, a ter aquela alegria da salvação, meu Deus, a sentir prazer nas Tuas coisas, para se deleitar na tua palavra, Senhor. Ó Pai, nos fortalece, nos capacita, meu Deus, nos direciona, Senhor, em cada passo, em cada atitude. Ó Pai, que nós venhamos a testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, as bênçãos espirituais que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a transformação, Senhor, que nós venhamos ser luz e sal nessa terra, Pai, por fazer a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Júlio, chega aqui um cadinho, que nós ainda vamos ter mais um pouquinho de oração. Vamos ter mais um pouquinho de oração. E eu vou pedir você para vir aqui à frente, porque nós vamos compartilhar, nós três aqui, nós vamos ter um momento de oração para missões nacionais, né? Nós estamos em campanha de missões, então eu separei alguns motivos de oração para a gente estar orando nesse momento aqui. E primeiro motivo que nós vamos orar, Aldeci, e aí você vai começar orando, para que o amor de Deus nos motive a avançar em missões no Brasil, né? Todo nossos irmãos, né, evangélicos, não só os batistas, né, mas também os irmãos evangélicos cristãos que querem tornar o evangelho conhecido. Então nós vamos orar para que o amor de Deus ele seja um motivo para nós, que Deus age em nossa vida nesse sentido, nos despertando para isso. E também, Aldeci, depois você vai orar para que mais pessoas venham a conhecer o tamanho do amor de Deus. E aí o irmão Júlio, ele vai orar para que o amor de Deus, ele nos leve a um maior compromisso com a sua obra, com a obra de Deus. E eu vou estar orando, para finalizar, para que o amor de Deus nos desperte para multiplicar mais discípulos. Em nome de Jesus, vamos dedicar um pouco mais em oração. Senhor Deus e meu Pai, continuando na presença do Senhor, porque nós cremos que o Senhor está aqui conosco, Pai. Nós queremos agradecer o Senhor por cada irmão missionário, meu Deus, que está nos campos, ó Pai, que está em terras longínquas, ó Pai, levando a Tua palavra, a Tua preciosa semente, ó Deus. Aqueles irmãos que deixaram a sua zona de conforto e foram, ó Pai, arriscar as suas vidas por amor do Teu Evangelho, pelo amor de cada alma, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, ó Deus, que todos os irmãos, ó Pai, toda a igreja espalhada na superfície dessa terra, que está levando o Teu Evangelho, que está levando a Tua palavra, que essas pessoas, ó Pai, que esses irmãos missionários, tanto batista como os nossos outros irmãos das outras denominações, que estão, ó Deus, levando a preciosa semente do Senhor, Pai. Que o Senhor venha cobri-los com o Teu sangue, guardar de todo o mal, Senhor. Dá saúde para eles, abençoa suas famílias, ó Pai, e que eles sejam cada dia mais capacitados e usados pelo Senhor para proclamar o Teu Evangelho, a Tua palavra, Deus. Quero colocar também, Pai, a nossa igreja aqui localizada, aqui neste bairro, meu Deus. Que nós também venhamos ser, Pai, um canal de bênção para essas vidas que necessitam ouvir a Tua palavra, o Teu Evangelho, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar disposição, que o Senhor venha colocar alegria no nosso coração, meu Deus, o amor no nosso coração por cada alma que carece, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, meu Deus. Usa-nos, ó Pai, usa-nos cada dia mais. Nos dá visão que vem do Senhor, espirituais, para poder proclamar o Teu Evangelho, proclamar a Tua palavra, Deus. Pai, que o Senhor venha colocar dentro dos nossos corações, meu Deus, a visão missionária, meu Deus, o amor a cada vida, meu Deus, porque aqui nesse bairro, meu Deus, nós vimos tantas pessoas, ó Pai, que está sofrendo, que está sendo escravo do pecado, meu Deus. E nós somos responsáveis, ó Deus, por cada vida que está, ó Deus,
necessitando, e que o Senhor venha usar-nos, Pai, aqui neste bairro como canal de bênção para a salvação destas almas, Deus. Muito obrigado, perdoa as nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Querido Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, nesta noite a Ti aqui, Senhor, para que o Senhor possa levantar um zelo no nosso coração para fazer a Tua obra, Senhor, para que nós venhamos dedicar mais tempo ao Senhor, Pai, que nós possamos, Pai, pela Tua graça e misericórdia, levar a boa semente da palavra, Senhor. Nos ajuda, nos instrui, Senhor, naquilo que é útil, naquilo que é agradável diante dos Teus olhos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Fortalece cada obreiro que está no campo missionário, aqueles que estão pregando, até arriscando as suas vidas em outros países, mas que o Senhor possa nos dar coragem, Senhor, porque é pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nos dá intrepidez para proclamar a Tua palavra com atitudes, com aquilo que o Senhor coloca as ferramentas nas nossas mãos, Senhor. Nos dá estratégias não humanas, mas que venha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, mais uma vez, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, a vida da Tua igreja. Pai, que o Teu amor, Deus, desperte-nos, ó Deus, que o Teu amor desperta a Tua igreja, Deus. Agora eu não falo mais de igreja, segunda igreja batista, mas eu falo da Tua igreja espalhada pela face da terra, espalhada por esse Brasil, porque nós estamos orando para que pessoas aqui no Brasil sejam alcançadas pela Tua graça, pelo Teu amor. Por isso nós te pedimos que o Teu amor desperte a Tua igreja, Deus, a multiplicar discípulos, ou seja, a fazer com que pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. E nós te pedimos por isso, que o Seu amor, Deus, cada vez mais cresça em nosso coração, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, de geração em geração, a começar agora, nesse tempo conosco. É a oração que nós fazemos, agradecidos por tudo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou cantar um cântico aqui. Eu marquei um encontro com Deus e eu creio que você que está nos assistindo também marcou um encontro com Deus, porque Deus quer falar no seu coração através da palavra e que nós possamos, né, ter cada dia mais encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Glória a Deus. Então, nós vamos dar início da palavra do Senhor, né, que se encontra lá no livro de Efésios, o capítulo 5 e o versículo 6 até o 14. Então, nós vamos ler. Quem tiver de posse das suas Bíblias, abre aí em Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 3 a 14.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que fala: mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém, irmãos? Então, essa palavra do Senhor, aqui, Paulo, ele vem chamando a atenção da igreja à santificação. Paulo, ele chama a santificar. Santificar quer dizer separados, pessoas separadas. E quem é separado? Né? Aqui Paulo está falando, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer lhe nomeia entre vós como convém a santos. Então, Paulo, ele escreveu essa carta, né, aos irmãos de Efésios, da igreja de Efésios, para admoestar esses irmãos, que eles corressem desse tipo de coisa, que eles se santificassem, para que eles saíssem fora, não deixassem que a prostituição e nem toda sorte de impureza, tudo aquilo que não convém aos santos, se nomeasse entre eles. Porque a pessoa, irmãos, que é chamada por Deus, a pessoa que é separada por Deus, a pessoa que é separada quer dizer pessoa que é santa, é santificação. Então, aqui Paulo está preocupado com o povo da igreja, né, para que eles não saíssem fora, né, daquilo que eles foram chamados. Porque se infiltrar a prostituição no coração da igreja, no coração do povo de Deus, eles acabam afastando do Senhor. E a impureza, a cobiça. E nós vimos que hoje em dia tem tantas pessoas que estão cobiçando as coisas um do outro, cobiçando o ministério do outro. A gente vê pessoas aí querendo imitar uns aos outros, mas a palavra de Deus fala, que Jesus fala também, sede meus, Paulo fala assim, é Paulo que diz, sede imitadores de Cristo. Então, nós temos que imitar a Cristo e nos santificar, porque se no coração do povo de Deus tiver esse tipo de coisa, infelizmente,
está saindo daquilo que foi chamado à santificação. Então, Paulo aqui, ele está preocupado com a igreja, porque a igreja, cada dia mais, a igreja ela tem que buscar a santidade. Cada dia mais a igreja ela tem que aproximar do Senhor, porque é para isso que Jesus Cristo veio, né? Para poder desfazer as trevas, para que as pessoas fossem para a luz que é Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitas pessoas rejeitaram, como hoje muitas pessoas rejeitam Jesus Cristo, rejeitam a se santificar. Então, nós sabemos que se dentro do coração do povo de Deus existe prostituição, existe cobiça, infelizmente, a igreja não está se santificando, porque ela está deixando essas coisas invadir o seu coração, a sua mente. Então, Paulo fala aqui, nem sequer que essas coisas se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Então, como essa primeira parte aqui, do versículo 3, do capítulo 5, Paulo está chamando a igreja à santificação. Você que está me ouvindo aí, que está assistindo essa live, que você como igreja de Jesus Cristo, busque a se santificar, fuja dessas coisas que é abominável aos olhos do Senhor. E nós sabemos que Jesus, ele está voltando e ele quer achar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que fuja dessas coisas, que busca a santificação. E aqui no versículo 5, Paulo continua exortando, continua falando com a igreja, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas que não convêm, mas antes com ações de graças. Então, aqui Paulo também está preocupado com certo tipo de atitude, né? Que às vezes a pessoa, né? Ele preocupou para que as pessoas não se deixassem, não se baixasse tanto, não caísse o nível dos crentes, não caísse tanto. Porque quando o crente, ele cai, ele deixa o pecado entrar na sua vida, acaba que ele se deixa se rebaixar, ele se deixa ser levado pelas obras infrutíferas, ele se deixa ser levado pelo pecado. Então, aqui Paulo fala que nem conversa tola. Conversa tola, tem pessoas que perdem seu tempo com tolice, né? Falando coisas que não cresce, não deixa a pessoa crescer espiritualmente, mas a pessoa acaba misturando com outras pessoas que não têm compromisso com Deus, que nem têm compromisso com a obra de Deus, que ao invés do crente, nós cristãos que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós temos que deixar a conversa tola, nós temos que procurar ter palavras de sabedoria, de salvação para as pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E isso Paulo preocupou. Ele preocupou porque ele sabe que se essas coisas entrar na vida do crente, entrar na vida da igreja, isso acaba não trazendo crescimento espiritual para a igreja. E acaba que a igreja, ao invés de crescer, ela só vai declinando, até ela morre espiritualmente. Aqui está falando de gracejos, né, indecentes. Então, nós que somos igreja de Jesus, nós que preocupamos com vidas para ir para Deus, para serem salvas, nós temos que levar palavras de sabedoria, não ficar misturando, falando piadinhas, ficar falando palavras que
ao invés de trazer as pessoas para Jesus, acaba afastando as pessoas de Jesus. Então, as gracinhas, as piadinhas, ela não deve permanecer no nosso coração. Nós temos que procurar a nos santificar. Nós precisamos buscar mais e mais de Deus para ser uma igreja que seja uma igreja que agrada o coração do Senhor. Então, para isso, nós temos que tirar esse tipo de pecado, porque tudo isso aqui que Paulo está colocando é um tipo de pecado que só vai trazer consequência ruim para a vida da igreja. A igreja que a gente fala é nossa vida. Nós somos a igreja de Jesus. Você que está me ouvindo nessa noite, que está assistindo, você, né, é uma igreja de Jesus. E se na sua vida tiver esse tipo de coisas, tiver conversa tola, tiver gracejos indecentes, é o momento de parar, de refletir e repensar a sua vida. Nós temos que não deixar que esse tipo de coisa contamine o nosso coração. E aqui Paulo continua falando. Coisas essas que não convêm, mas antes com ações de graças. Quantas vezes, eu creio que Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele pensou no bem da igreja, ele pensou no futuro da igreja, porque Paulo, ele sabia que dentro da igreja, das igrejas, iam entrar esse tipo de coisas. Mas ele logo advertiu, né, para que o povo não deixasse a se contaminar. Mas antes, né, com ações de graças. E será que nós, né, quando a gente lê essa palavra que Paulo escrevendo aos Efésios, sobre esse tipo de coisas desagradáveis que Deus abomina e que não traz crescimento para a igreja, será que nós estamos vivendo, ou será que nós estamos agradecendo a Deus com ações de graça, porque Ele tem nos dado sabedoria, porque Ele tem nos dado discernimento para discernir que essas coisas é errado? Então, aqui Paulo está falando, antes com ações de graças. Nós temos que agradecer muito a Deus. Nós temos que agradecer muito a Deus, porque nós temos a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala no coração da igreja. O Espírito Santo, ele está falando aqui conosco nessa noite, para que nós venhamos ter um concerto com Deus, para que nós possamos ter uma vida de santidade, uma vida que venha agradar o Senhor, para que quando Jesus voltar, Ele possa nos achar uma igreja santa, uma igreja redimida, uma igreja que pode falar que realmente viveu uma vida que agrada o Senhor. Então, nós sabemos que se essas coisas permanecer no nosso coração, se nós ficarmos com esse tipo de coisas, né, Deus não está agradando de nós. Então, por isso que Paulo, ele escreveu, ele preocupou com a igreja. E hoje em dia, nós estamos vivendo momentos que essas coisas estão cada dia mais crescendo. Cada dia mais essas coisas estão infiltrando, né? E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente acha que não é nada, mas nós sabemos que nós temos que vigiar o tempo todo, para que nós não venhamos cair no pecado. E aqui, Paulo continua falando,
Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Então, Paulo escreve, falando, né? Porque bem sabeis, ele está falando aí para a igreja, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, igreja, vamos prestar atenção na nossa vida, como, de que maneira nós estamos vivendo aqui nessa terra. De que maneira nós estamos vivendo como representante de Deus aqui na terra. Então, a palavra de Deus está falando que a impureza, a avareza, e hoje em dia a gente vê que tem pessoas que estão dentro da igreja, né, vem, canta, louva o Senhor, fala que está louvando a Deus, fala que está adorando a Deus, mas no seu coração tem uma avareza. E as pessoas acham dificuldade de estar ali ajudando a sua igreja, né, na contribuição, né, dizimando, e acha que é tão difícil. Mas a igreja, nós temos que saber que o nosso Deus é um Deus rico, mas rico em misericórdia, rico em tudo. E muitas vezes tem pessoas que deixam esse tipo de coisa entrar no seu coração, deixa a avareza. E isso Deus abomina. E aqui Paulo fala que qual é a idolatria, qual é o idólatra, tem herança no reino de Deus. Então, esse tipo de coisas, a gente tem que ter cuidado para que isso não venha atrapalhar a nossa vida diante do Senhor. E nós sabemos, só um minutinho que eu bati o dedo aqui. Então, irmãos, voltando à palavra, o Senhor está nos chamando a atenção. O Senhor está pedindo que cada um de nós que temos um compromisso com Ele, que realmente queremos herdar, queremos entrar, ter a vida eterna, porque o dia que Jesus voltar, a igreja, nós vamos ter que prestar conta ao nosso Deus. De que forma nós estamos vivendo aqui nessa terra? Se nós realmente, a gente está observando a palavra de Deus, porque nós temos a palavra de Deus como nossa fé de regra e de prática. E a palavra de Deus, ela é o manual do crente. Nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus, nós não devemos deixar de observar a palavra de Deus. E é por isso que lá em Apocalipse, né, fala, é por isso que lá em Apocalipse fala, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito fala o tempo todo no nosso coração. E nós temos que estar procurando a viver uma vida de santidade. Porque é para isso que nós fomos chamados, para viver uma vida de santidade. E não deixar que esse tipo de coisa, de pecado, entre no nosso coração. E aqui o versículo 6 fala, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, muitas vezes, nós temos que ter cuidado com palavras vãs, palavras que não edificam a igreja, que muitas vezes tem tipo de coisas que vêm para enganar, né,
Porque dessas coisas aqui Paulo está falando. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como eu sei, como você sabe que a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe que nós sabemos que nós temos que observar e que nós temos que colocar em prática. E às vezes a gente segue outro tipo de coisas que não é da palavra de Deus. E aqui Paulo fala que essas pessoas se tornam filhos da desobediência. Porque sabe, está escrito na palavra, Deus, ele está registrado aqui a palavra de Deus, de que maneira o crente tem que viver, de que maneira a igreja de Jesus tem que viver aqui nessa terra. E quando a gente foge disso, quando a gente sai fora da palavra de Deus, para ir por ventos de doutrinas, para ouvir palavras vãs, a gente se torna filhos da desobediência. Porque é como Deus é o nosso Pai. E Deus vem com a palavra dele, nos falando o tempo todo de que maneira nós devemos viver, de que maneira nós devemos agir. Fugir da prostituição, fugir da idolatria, fugir, né, ele fala da cobiça, fugir de vários tipos de pecado que Paulo registrou, deixou escrito aqui para o povo de Éfeso, para que eles pudessem viver uma vida de santidade. E às vezes a pessoa escuta essa palavra, a pessoa sabe que é errado, e muitas vezes a pessoa foge disso e quer viver a sua vida, o seu bel prazer, sabendo que está errado, sabendo que está desagradando o Senhor. Como nós queremos herdar a glória eterna se esse tipo de pecado entrar na nossa mente e no nosso coração? De que maneira nós queremos alcançar a vida eterna? Não tem como. Se a própria palavra fala que quando a gente sai fora da obediência do Senhor, quando a gente sai fora da palavra de Deus, para poder ir por ventos de doutrina e seguir palavras vãs, a gente se torna filho da desobediência. O filho da desobediência é aquele que conhece a palavra de Deus, mas não põe em prática. É aquele que conhece a palavra de Deus, mas não ora, pedindo Deus para poder iluminar sua mente, o seu coração, para colocar a palavra dele em prática. E se torna filhos da desobediência. E hoje em dia tem muita gente deixando ser levado por coisas vãs, coisas infrutíferas. Porque a palavra de Deus, ela tem que dar fruto. Quando a gente escuta uma palavra dessa, que nós ouvimos agora, Paulo falando com a igreja, aos Efésios, para fugir desse tipo de coisas, que essas coisas não podem entrar no nosso coração, essas coisas não podem entrar na nossa mente, e a gente às vezes acaba praticando, fazendo o contrário do que Deus quer. Isso aí se torna a desobediência. E a gente sabe muito bem quem foi que desobedeceu a Deus. E aí, né, o pecado entrou no mundo. Satanás, ele quando ele estava lá com Deus, né, que ele era o anjo de luz, e ele desobedeceu a Deus, ele caiu, ele foi lançado por terra. E a pessoa, nós como igreja, a gente tem que ter esse cuidado para que nós não venhamos também cair espiritualmente. Que quando a gente ouve a palavra de Deus, sabe que é errado, e o Espírito está falando, igreja, o Espírito fala. O Espírito fala conosco a todo tempo. Porque quando a gente não está com a Bíblia aberta, a gente tem que estar com a palavra na nossa mente e no nosso coração.
para não pecar contra Deus. Porque quando a gente conhece a palavra, sabendo o que é errado e faz o que é errado, a gente já não é mais inocente. A gente está fazendo, sabendo que está errado. E acaba se tornando filhos da desobediência. E aqui, Paulo continua falando, portanto, não sejais participantes com eles. Então, como Paulo está falando, né, a gente não pode ser participantes. Nós temos que orar pelas pessoas. Nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que amar as pessoas, mas nós não temos que participar das coisas erradas. Nós temos que ter o amor de Deus para falar da palavra, mas nós não podemos ficar participando com certos tipos de coisas que só vai nos fazer pecar e morrer espiritualmente. Então, aqui Paulo está falando que essas pessoas que saem fora daquilo que está dentro da palavra e vai fazer aquilo que ele deseja, que está no seu coração, ao seu bel prazer, ele é filho da desobediência. Então, Paulo vem e fala, com essas pessoas, vocês não participem, porque essas pessoas que se tornaram filhos da desobediência, eles conheceram a palavra de Deus, eles sabem o que é errado. E aí, como a pessoa sabe que está errada e vai misturar com aquela pessoa que foi desobediente, vai fazer as mesmas coisas que ela está fazendo. Então, está fugindo da palavra de Deus, está desobedecendo o que Deus pediu que nós fizéssemos. Sai-se fora dessas coisas. Mas quando a gente passou, a gente vê um irmão, né, uma pessoa que nós estamos sujeitos, ninguém está, né, livre de pecar. Nós estamos sujeitos a pecar. E nós temos que ter amor, né? Se a gente vê um irmão pecando, é igual a palavra de Deus fala, vá até ele, conversa com ele, explica para ele que está errado. Aí, se ele não ouvir, né, chama mais pessoas e por aí vai. Mas nós temos que não participar. A gente tem que cuidar, tem que zelar, tem que orar, tem que falar, né, para a pessoa que está errado, que ele tem que voltar para a palavra, ele tem que voltar para o que Jesus ensinou, porque senão ele vai para o inferno. Mas não participar das obras infrutíferas, porque se a gente participar, a gente também se torna filho da desobediência, e isso desagrada o coração de Deus. E nós vamos continuar falando, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no mundo, andai como filhos da luz. Então, aqui Paulo está falando da nossa vida antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer a palavra. Ele fala que antes nós éramos trevas, nós não andava sem direção, sem rumo. Mas agora, ele fala, sois filhos da luz. Quando a gente conhece, quando a gente encontra com Jesus, Jesus, ele é a luz do mundo. Ele veio para iluminar a nossa visão espiritual. Ele veio para nos fazer enxergar aquilo que nós antes não enxergávamos. Então, Jesus veio para isso. Então, Paulo está falando, antes a gente era treva, hoje nós somos luz. Então, devemos andar como luz aqui no mundo. Então, Paulo está falando,
Mas agora sois luz. Agora, irmãos, vocês são luz. Vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que saber que agora nós não vivemos mais. É Cristo que vive em nós. Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus, ele veio aqui nessa terra e ele obedeceu ao Pai. Porque Jesus, ele era homem, mas ele 100% Deus. E ele se fez carne para poder participar, né, andar aqui neste mundo, e ele soube o que a gente ia passar. Então, ele veio trazer a luz para que nós possamos também viver uma vida de obediência, para que o mundo ele tem, as pessoas aí fora, eles têm que olhar para nós e ver a luz de Cristo em nós. Então, nós temos que deixar a luz de Cristo brilhar em nós. E as trevas, elas têm que ser dissipadas, porque a partir da hora que Jesus entrou no meu coração, a partir da hora que Jesus entrou no seu coração, a luz de Cristo, ela tem que resplandecer, para que essas obras das trevas não venham mais, né, escurecer a sua visão, escurecer a sua vida, mas que nós venhamos a ter esse cuidado de não ser participantes das coisas que é trevas, que é infrutíferas, mas procurar a cada dia mais andar na luz, viver na luz, procurar santificar, procurar viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. E aqui Paulo continua falando, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Então, aqui Paulo continua falando que nós não devemos nos associar com as obras infrutíferas das trevas, porém, nós temos que condenar. Tem pessoas que associa com esse tipo de coisas, né? E não condena. Tem igreja que não prega mais, né? Que fica assim preocupado de ofender alguém, da pessoa sair magoada. Mas a gente tem que condenar. O que está errado, tem que condenar. A gente não tem que achar que é bacana, né? Que o irmão que a pessoa tem que permanecer naquele erro. Mas a gente tem que saber que essas coisas têm que ser condenadas. E se permanecer, a igreja tem que ser exortada. Que se esse tipo de coisas que nós lemos aqui permanecer na vida da igreja, né? Essas coisas vai levar a igreja não vai crescer. E aí ela deixa de ser igreja, porque a igreja de Jesus, realmente, ela foge desse tipo de coisas. A verdadeira igreja de Jesus, ela resplandece aqui na terra, porque as pessoas conhecem, as pessoas veem a diferença de quem é igreja e de quem não é. Porque pelas obras, a gente sabe, é igual a palavra de Deus fala, pelas árvores a gente conhece os frutos. Se a árvore, ela dá bons frutos, né? As pessoas admiram, as pessoas querem pegar. Mas se uma árvore dá fruto ruim, esse fruto ele cai, ele é estragado e ele pode até contaminar os outros. Então, nós temos que ter esse cuidado. Nós não podemos nunca concordar com o erro, mas nós temos que condenar para o crescimento
da obra de Deus, para que vidas sejam salvas, nós temos que condenar. E aqui, continuando falando, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-los é vergonhoso. Então, Paulo continua falando. Eu acho interessante essa palavra aqui que Paulo fala, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso, porque tem pessoas que fazem coisas escondidas, que fazem coisas ocultas, que se a gente abrir a boca para falar, faz vergonha falar, que aqui Paulo está falando, desse tipo de pessoas, né, que praticam esse tipo de coisas, os filhos da desobediência. Quando a pessoa é tão desobediente a Deus, ele faz coisas que a gente tem até vergonha de falar que a pessoa fez. Porque quando a gente fala, a igreja fica prejudicada. A igreja acaba sendo prejudicada. É por isso que Paulo está falando, fala aqui nessa carta, nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisas. Porque se esse tipo de coisa entrar no nosso coração e a gente fizer, mesmo que seja escondido, se a gente falar, é vergonhoso. Porque aqui ele está falando, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso. Então, como igreja, você que está me ouvindo aí nessa noite, que é a igreja de Jesus, se você tem um conserto para fazer com Deus, se tem esse tipo de prática que nós lemos aqui na carta de Efésios, o capítulo 5 e o versículo 13 ao 14, medite nessa palavra. Se tem algo em você que você precisa mudar, se Deus falou no seu coração nessa noite, mude, seja luz. Não viva mais nas trevas, porque você conhece a palavra de Deus. Se você está fazendo algo escondido que é vergonhoso, aproveita e sai. Não fique fazendo esse tipo de prática, porque a própria palavra de Deus essa noite está falando que quem faz essas coisas se tornam filhos da desobediência. E aqui, para finalizar, né, continuando lendo a carta esses versículos, mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, aqui, né, de novo, né, chamando a nossa atenção, chamando a atenção de você, que nessa noite pode estar tendo um sono espiritual, está dormindo espiritualmente. Aqui Paulo fala, desperta tu que dormes. Às vezes você não está querendo mais participar com os irmãos dos cultos. Às vezes você já está cansado, não quer saber mais de orar, não quer saber mais de ler a palavra. E quando isso acontece, a pessoa está morrendo espiritualmente, está deixando de ser igreja, e está caindo no sono profundo. E esse sono espiritual, ele é muito pior, porque quando a gente morre em Cristo, quando a gente sai dessa vida e morre em Cristo, a nossa vida vai continuar com Cristo. Mas se a pessoa que morre, que dorme espiritualmente, se ela morrer, se ela fechar os olhos, sem despertar do sono espiritual, a condenação é fatal. Mas quando a pessoa desperta desse sono espiritual e deixa Cristo continuar iluminando a sua mente, sim, aí tem a oportunidade
de alcançar a vida eterna. Então, para finalizar, Paulo, né, aqui escrevendo, ele chama a atenção da igreja. Desperta tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque a pessoa, quando ele está morto espiritual, ele está participando. Quando a pessoa ele está dormindo espiritualmente, ele começa já a participar com outras pessoas que também estão mortos nos seus pecados. Que a igreja que ela morre, que ela dorme, ela não consegue enxergar mais a luz de Cristo. Aí ela começa a se misturar com as trevas, com as coisas que é infrutíferas, é trevas. E aí, Paulo fala, levanta-te dentre os mortos, sai do meio do pecado, e Cristo te iluminará. Então, você que ouviu essa palavra nessa noite, se você, né, neste momento, está se sentindo assim, desanimado, está desmotivado a ir para a igreja, a orar, a ler a palavra, e se está tendo esse tipo de coisas no seu coração, desperta, porque Cristo, Ele vai te iluminar, Ele quer trazer a sua vida de volta para Ele, porque é para isso que Ele veio. E que Deus abençoe sua vida e continue nos abençoando e falando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua palavra, lida e explicada. E é isso, não tem muito o que dizer. A palavra que diz ao nosso coração: antes éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Talvez a chave de todos esses versículos que Aldeci mostrou e explicou para nós seja o versículo 8. Agora nós vivemos como filhos da luz, e de fato nós somos iluminados pela luz. Porque talvez pensamos ser iluminados, mas ainda não fomos. Uma vez iluminados, nós então vivemos conforme é agradável ao Senhor. Nós vivemos como filhos da luz. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e com vocês e com todos, encerrando o culto de hoje. Vamos orar? Deus eterno, Pai grandioso, te agradecemos mais uma vez, porque nós tiramos esse tempo, Deus, para cultuar ao Senhor, para aprender da Tua palavra, a meditar naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Te pedimos que o Senhor nos ajude cada dia mais a caminhar com o Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar e iluminar a nossa mente cada vez mais, para que a gente venha a reprovar aquilo que não agrada ao Senhor, para lançar para longe de nós, Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, e buscar viver conforme é agradável ao Senhor, como filhos da luz, porque Cristo é a luz, e agora nós, por meio de Cristo, podemos viver como filhos da luz, filhos do Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez te agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, ó Deus, por tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor que nós temos feito. Te pedimos perdão, te pedimos ajuda e auxílio. Nos abençoe, Deus, nos dê um restante de semana abençoados, conduzidos e fortalecidos pelo Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus, gratos por tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.